Bem forte, fazendo essa declaração. Vou contar de 1 até 3 e nós vamos declarar bem forte. Jesus, 1, 2, 3. Jesus é Deus. Jesus é Filho de Deus, prometido em Gênesis, anunciado pelos profetas, de nacionalidade judaica, natural de Belém, criado em Nazaré, fez a Faraó na Galiléia sede do seu ministério. Em Jerusalém foi recebido como rei, traído por Judas, julgado e condenado por judeus e romanos, torturado, crucificado, morto, sepultado, ressuscitado em Jerusalém, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus, Messias prometido, Salvador do mundo, ungido de Deus, sumo sacerdote da nossa fé, Alfa e Ômega, Emanuel, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, meu advogado, Senhor, Redentor e Rei. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Amém. Pode sentar no seu lugar. João capítulo 1, verso 1 diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus, e por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existia foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguia apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eles não tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Repita comigo assim o verso 14: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. É interessante que quando a gente olha a Bíblia Sagrada, e uma das coisas mais interessantes que eu admiro dentro da palavra de Deus é quando fala sobre a biografia de Jesus. A biografia de Jesus é resumida muito. É claro que os profetas falam muito sobre a questão de quando viria o Messias, profeta Isaías. Mas quando a gente olha a biografia de Jesus, que são os evangelhos, e os 3 primeiros evangelhos, que são chamados evangelhos sinóticos, que são parecidos, que falam muito sobre a realidade de Jesus, o caráter de Jesus. Quando então Mateus escrevendo, ele escreve aos judeus, e a vontade dele era provar que Jesus era o rei dos judeus. E é por isso então que ele mostra a genealogia de Jesus, começando lá de Abraão. O propósito de Mateus era mostrar que Jesus era rei, porque os judeus estavam esperando um rei,
estava esperando alguém que pudesse sentar no trono de Israel e colocar a nação judaica como sendo a nação mais importante da face da terra. Quando nós olhamos também para o livro de Marcos, Marcos também tem a pretensão de escrever o livro e mostrar que Jesus era um servo. Por quê? Porque ele escreve essa carta, o Evangelho de Marcos, dirigido aos romanos. E o Roma era o maior império de toda a face da terra naquele momento. E Marcos então começa a mostrar que Jesus veio para servir, não veio simplesmente para mandar ou ser o Senhor de qualquer coisa. Quando então nós vemos o Evangelho de Lucas, Lucas então começa a falar e direciona esse Evangelho simplesmente para os gregos. Por quê? Porque era um Evangelho que estava querendo mostrar que Jesus era um homem perfeito, que era simplesmente um homem que não tinha falhas, um homem que não quebrava os princípios da palavra de Deus, que não tinha nada do que se questionar, não tinha nada do que se contestar. Mas quando a gente olha para o Evangelho de João, o Evangelho de João não tem a pretensão de falar das atribuições de Jesus, não tem a pretensão de falar simplesmente quem é Jesus ou as coisas que ele é, mas o Evangelho de João tem uma pretensão de mostrar uma realidade, que Jesus é Deus. João então, quando começa a escrever o Evangelho, os historiadores dizem que já estava quase no final do século, quando eles começam a escrever o Evangelho, todos os discípulos de Jesus já haviam morrido por morte e eram mártires da igreja. E então ele, exilado na ilha de Pátimos, ele então começa a escrever o Evangelho de João. E ele começa então a dizer no Evangelho, lá de João, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele então começa a dizer algo que começa a abrir os olhos de toda a humanidade. Quer dizer que lá no começo, quando tudo começou a ser criado, quando tudo começou a existir, o verbo, a palavra já existia. Quer dizer, em outras traduções, que no princípio era o verbo, e o verbo já estava com Deus. Quer dizer que antes de qualquer criação, Jesus já existia, já havia a presença de Jesus estando do lado de Deus. Quer dizer, a criação, Jesus não veio depois da criação, Jesus já existia antes da criação. E no começo, aquele que é a palavra já existia, ele já estava com Deus e ele já era Deus. João então começa a quebrar princípios. Por quê? Porque a igreja, por ter sido uma igreja dispersa, por ter sido uma igreja então que os romanos estavam perseguindo a igreja, no primeiro século da igreja, a igreja começa a dispersar, e as pessoas então estavam confundindo, achando que Jesus era um dos profetas, achando que Jesus era simplesmente um homem temente a Deus, um homem simples. Mas João então traz uma narrativa em todo o livro. Não, Jesus não é um dos profetas. A Bíblia diz que ele estava com Deus e ele era Deus. Então quando você olha para a Bíblia e diz que ele era Deus, quer dizer que ele não foi criado agora, porque antes da criação ele já era Deus. Ele já existia antes da criação. Ele já estava lá dentro da criação com Deus e simplesmente criando todas as coisas. Mas quando você olha lá no princípio da Bíblia, em Gênesis, a Bíblia diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então os céus e a terra foi criado depois de Deus. A terra não existia antes de Deus, porque Deus é atemporal. Deus não é limitado ao tempo. Deus não tem limite ao tempo. Por exemplo, os anos que nós conhecemos são anos temporais. É um tempo temporal. O que é isso? Por exemplo, se você viver 1000 anos e você diz assim: nossa, pastor, eu estou vivendo 1000 anos, mas se eu tirar um dia desses 1000 anos, já não será mais 1000 anos. Por isso que você tem que entender que Deus não tem tempo. Ele era Deus, ele é Deus e sempre vai ser Deus. Por que ele sempre vai ser Deus? Porque ele é o Criador de todas as coisas.
Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Pai de todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, quando você olha lá no princípio, antes do princípio, Deus já existia, porque Ele diz: façamos. Façamos. E no princípio Deus cria os céus e a terra. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: o Deus que você serve é um Deus que é, que era e sempre será. E é por isso que então você vai entender que quando a Bíblia diz que lá no princípio era o verbo, isso está dentro, né, as pessoas que estudam aí, está dentro de um pretérito imperfeito, porque se fosse dentro do pretérito perfeito era Deus foi, quer dizer, já tinha passado. Então quer dizer, Deus era, quer dizer, já existia, já acontecia. Então Ele é eterno. Ele, antes da criação do mundo, Ele já é eterno. Ele já é Deus, Ele já é Senhor. E a Bíblia continua dizendo: Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra já estava com Deus. Jesus é o verbo. E a palavra que desde o princípio já estava com Deus. Então quer dizer, Jesus não foi criado quando Ele nasceu aqui, Ele já existia. Jesus não foi criado simplesmente quando Ele saiu do ventre de Maria aqui. Não, Ele já existia. Ele já era, já existia. O verbo já existia desde o princípio. E por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existia foi feito sem ela. Quer dizer que agora, João provando que Jesus é Deus, que tinha as atribuições de Deus, que tinha o poder de Deus na vida dele, que ele era o Filho de Deus e que ele é o Filho de Deus. Deus está dizendo assim: olha, lá no princípio o verbo, a palavra, desde o princípio a palavra já estava com Deus, e por meio dela Deus fez todas as coisas, e nada do que existia foi feito sem ela. Então, quando tudo foi criado, Jesus já estava com Deus, Cristo já estava com Deus. Ele já estava lá sentado ao lado de Deus, já estava lá literalmente com Deus e caminhando com Deus. Por quê? Porque Ele é Deus. E a Bíblia então diz, verso 4: a palavra era fonte de vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. É interessante porque quando a gente olha essa grandeza de Jesus, quando a gente percebe que a gente está dentro da igreja e a gente fala assim: paz em nome do Senhor Jesus, que a gente expulsa demônio no nome de Jesus, quando a gente então fala que é servo do Senhor Jesus, a gente não tem dimensão do poder e da grandeza dele. A gente não sabe o tamanho da grandeza de Jesus, porque quando a gente começa a conhecer quem é Jesus, quando a gente começa a entender quem é Jesus, a gente então começa a compreender que nós servimos o Deus mais poderoso da face da terra, o único Deus que é capaz de fazer todas as coisas, porque Ele é Criador, Ele é Senhor, Ele é Deus, Ele é Rei. E João então, para mostrar a sua grandeza, ele usa 7 milagres. O primeiro milagre que ele usa é transformando a água em vinho. Ele cura também um empregado de um oficial romano. Ele também multiplica os pães. Ele cura os paralíticos, um paralítico no tanque de Betesda. Ele também anda sobre o mar. Ele cura um cego de nascença. Ele ressuscita Lázaro. 7 milagres, porque João queria mostrar que Jesus não só fazia milagres, mas Jesus também operava as mesmas coisas que Deus operava, que Deus realmente fazia. Jesus, quando veio aqui na terra, Ele veio então para operar aquilo que Deus ia fazer aqui na terra, porque Jesus é Deus encarnado. Jesus é um Deus que realmente veio aqui na terra e passeou diante de nós. Então por isso que literalmente é assustador a gente compreender tudo isso. Que compreensão é essa? Às vezes quando alguém coloca você num quarto apertado, quando alguém coloca você dentro de um carro apertado, ou coloca você numa cama pequena, ou quando coloca você numa roupa pequena, por exemplo, né? Eu
uso calça slim, tá vendo? Eu posso usar calça slim. Mas tem algumas pessoas que eu conheço que não podem usar calça slim. Entendi. E aí por quê? Por quê? Porque não cabe das calças slim. Não cabe. Ô pastor, o senhor está assim, não, eu estou brincando com alguns amigos meus, entendeu? Então é por isso. E aí quando você quer entrar num lugar que você não cabe, ou quando alguém coloca você em um lugar que você não deveria estar, ou sente totalmente desconfortável, como que você faz? É complicado porque nós não conseguimos ficar num lugar apertado demais. Tem pessoas que têm problema quando estão em um lugar apertado, que passam mal. Por quê? Porque o lugar que ele está não é condizente ao tamanho, não é condizente à perspectiva daquilo que ele realmente quer para viver ou acha que é saudável para ele viver. Agora você imagina Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, abrindo mão de toda a grandeza dele e habitando num corpo humano que é meu e é seu. Ele entrando dentro de coisa tão pequena que somos nós. Somos tão vulneráveis como nós. Mas o que ele veio fazer aqui na terra? Ele veio então mostrar para o homem que ele, como filho de Deus, ele como a revelação de Deus, ele como aquele que tem todo o poder nos céus e na terra e que pode fazer todas as coisas, ele podia fazer a mesma coisa que Deus podia fazer e fazer coisas maiores ainda. Por quê? Porque a essência de Deus estava nele. E é por isso que a Bíblia diz então, lá no texto, no verso 3, por meio da palavra, quer dizer, por meio de Jesus, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Você tem que entender que o Jesus que você serve é um Jesus poderoso. O Jesus que você serve é um Jesus inigualável. O Jesus que você serve tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é capaz de fazer todas as coisas e realizar todas as coisas. Esse Deus é um Deus de coisas grandes, mas também um Deus de coisas pequenas. Esse Deus é um Deus de coisas extraordinárias, mas é um Deus de coisas simples e pequenas. Por quê? Porque esse é o desafiador. Por que os judeus não aceitaram a vinda de Jesus? Porque não aceitaram como Jesus veio nesse mundo, numa manjedoura, não tendo lugar para nascer, fugido, sem nenhuma expressão política, porque eles acreditavam que Jesus, o Messias, o Salvador dos judeus, aquele que poderia vir estabelecer o império judaico como a coisa mais forte do mundo. Jesus então vem simples, como filho de Deus. Ele vem então, nascido numa manjedoura, todo debilitado. Debilitado por quê? Porque não tinha casa para nascer. Nasceu no meio dos animais. Agora, por que isso? Será que se Jesus quisesse, ele não escolheria um lugar bom para morar? Escolheria, mas ele quis. Ele quis simplesmente mostrar a vulnerabilidade dos filhos dele. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus desejou encarnar um corpo mortal, porque quis mostrar a vulnerabilidade dos filhos dele. Nós nos achamos tão fortes, né? A gente se sente tão capaz, a gente se sente tão bambambam da história, que faz tantas coisas. Mas você imagina, nós queremos ser tão forte, mas o Todo-Poderoso quis ser tão fraco. Nós que queremos ser tão exuberantes, mas o Todo-Poderoso quis ser tão limitado. E a Bíblia diz que ele abriu mão de ser igual a Deus, e ele tomou a forma de homem. E aí João então expressa os 7 milagres. Quer dizer, olha, esse Messias, esse Deus, esse Jesus, ele é poderoso para fazer milagres. E ele faz milagres e coisas muito mais poderosas ainda, muito mais fortes ainda. E aí muitas vezes nós duvidamos do poder que Deus tem, da grandeza que Deus tem, daquilo que Deus quer mostrar para a nossa vida, daquilo que Deus quer falar conosco, e a gente esquece que quando nós declaramos no nome de Jesus, no nome de Jesus nós estamos declarando o nome mais poderoso que existe na face da terra. E aí nós muitas vezes nos sentimos fracos nós somos, mas servimos um Jesus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Abra sua Bíblia em Isaías 4:12.
Isaías, livro de Isaías, capítulo 4, capítulo 40, verso 2, melhor dizendo. Isaías 40, 12. Profeta Isaías 40. Qual que é o título aí? A grandeza do Deus de Israel. A grandeza do Deus Israel. Olha o que o texto diz: quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com os seus dedos? Quem, usando uma vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem lhe deu lições ou ensinamentos? Quem lhe ensinou a julgar com justiça? Ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurar lhe mostrar como ser sábio? Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. E em toda a região do Líbano não há animais suficientes para um sacrifício como Deus merece, nem as árvores que cheguem para se queimar. Para ele as nações não são nada, na presença dele elas têm nenhum valor. Com quem Deus pode ser comparado? Com que ele se parece? Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro, ou de cobre, ou de enfeites de prata. Que não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira ou lei, e procura um artista competente, que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Olha o que o texto diz, que é extraordinário. Ele diz o que? Quem é capaz, na verdade, de dar conselhos a Deus? Por quê? Porque ele mediu as águas do mar com a concha das mãos. Ele é tão poderoso que ele mediu o céu com seus dedos. Ele, usando uma vasilha, ele calculou a quantidade de terra que existe no mundo, e que ele, na verdade, pesou todas as montanhas numa balança. Quer dizer que aqui o profeta Isaías está dizendo o poder que Deus tem, o poder que Jesus tem, a glória que Jesus tem. E muitas vezes nós olhamos para Jesus e não sabemos o tamanho da grandeza dele, o tamanho do poder dele, o que ele é capaz de fazer em relação às nossas vidas, em relação àquilo que ele realiza na nossa vida. Eu lembro de uma vez um testemunho de um pastor chamado René Terra Nova. E ele disse assim: um dia um discípulo me colocou numa saia justa muito grande. E aí o discípulo chegou para ele, ele viajando, ele veio do exterior, o discípulo esperando ele no aeroporto. O discípulo chegou para ele e disse: pastor, eu estava orando a Deus, e Deus me falou que o Senhor vai ser usado para ressuscitar o meu pai. Aí eu? Não, mas Deus não falou comigo não, só falou contigo. Falou comigo não. Ele pegou o pastor pelo braço, começou a levar ele lá para o necrotério do hospital. Aí o pastor: não vou com você não. O que é isso? Não, pastor, Deus me falou que é o Senhor que vai ser usado para ressuscitar o meu pai. Aí esse pastor então viu aquela quantidade de gente, a família, ele fez o estardalhaço todo. Ele então leva o pastor para o necrotério do hospital. E o pastor então chega perto do pai dele, do corpo do pai dele lá, que já tinha morrido quase um dia, perto do corpo dele. E aí o pastor, ele fala assim: pastor, ora aí. Aí o pastor: em nome de Jesus, devido à palavra do seu filho, em nome de Jesus, ressuscita agora. E nada de mexer. E o pastor falou assim: ó, não orou não, você falou que é por causa de mim, não orou não. Ele falou: pastor, você está orando sem fé, ora com mais fé ainda. Aí, em nome de Jesus, levanta agora, ressuscita agora. E nada de mexer. Nada de mexer.
E aí o pastor, não, já está insistindo demais, eu não quero aqui ficar passando vergonha, até quando que eu vou ficar orando aqui e nada vai acontecer. Por que não vai acontecer? Não, é porque não vai acontecer. Ele diz, não vai acontecer, o senhor que acha. Porque o senhor prega para mim que Deus é poderoso e agora o senhor não está acreditando? Porque Deus me falou. Eu fui orar a Deus e Deus me respondeu. Aí ele falou, então tá bom, já que você está dizendo, me dá a mão aqui, em nome de Jesus. O rapaz fez, pum, pulou, passou, nosso Deus, o sangue de Jesus tem poder. É porque às vezes você chama o nome de Jesus e declara o nome de Jesus, mas você não entende o tamanho da grandeza desse nome. Você não reconhece o tamanho dele, o poder dele. Olha que aqui que João está expressando. Olha, ele já estava com Deus e ele era Deus. E no princípio ele já estava lá, ele é o Criador de todas as coisas. Então quer dizer que ele mediu a água do mar com as coxas da mão. Ele mediu com os dedos o céu. Ele também com uma vasilha calculou toda a terra e o mundo que existe inteiro. Porque esse Deus é poderoso e capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Mas nós como igreja, muitas vezes achamos que Jesus é uma religião, que Jesus é uma palavra, que Jesus é simplesmente aquele que se submete ao tempo, que se submete às coisas, que se submete às pessoas, que ele não está vendo todas as coisas. Eu tenho algo para te dizer, que esse Deus que é poderoso está vendo tudo que você passa, tudo que você pensa, tudo que você sente, e ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pode pensar ou imaginar. Mas muitas vezes nós deixamos de crer no poder do nome de Jesus, deixamos de acreditar que ele é conselheiro, que ele é justo, que ele é o Pai da eternidade, que ele é o príncipe da paz, que ele é o Senhor dos senhores. E esse é um grande desafio. O que é o grande desafio da nossa vida? Esse é o grande desafio tanto da minha vida e tanto da sua vida, que Jesus ele quer se revelar a você. A cada dia esse Deus quer se revelar a você, diante daquilo que você precisa, diante daquilo que você necessita, diante daquilo que você carece. Abra sua Bíblia em João 8:58. João 8, verso 58. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Repita comigo assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Antes de Abraão nascer, eu sou. Repita comigo: eu sou. Quando Deus se revela com esse nome para a humanidade, foi quando Deus chama Moisés, lá no monte Moriá, e quando Moisés então vê a sarça ardente, Moisés então em dúvida de dizer o nome de Deus, ele pede então para Deus se revelar, e Deus então se revela como grande eu sou, que esse nome é o nome indivisível de Deus, quer dizer que o nome de Deus tem significado muito mais profundos, significados muito mais importantes. E aí quando João então se revela que Deus é o grande eu sou, existem 7 afirmações que no livro de João então começa a mostrar essas afirmações. A primeira afirmação é: eu sou o pão da vida. Está lá em João capítulo 6, verso 35. João capítulo 6, verso 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Jesus então, como Deus, ele veio para saciar a fome, ele veio para saciar a sede da humanidade, para suprir a carência da humanidade. Quando João então revela que ele é o eu sou, ele é o Deus que realmente é o pão da vida, ele veio para saciar qualquer necessidade que você venha ter, ele veio para suprir qualquer carência que você venha ter, ele veio então para dar para você aquilo que você precisa. Quando João então veio escrever o Evangelho, ele está dizendo: olha, não existe necessidade que esse Deus não supra de você,
Não existe necessidade que Ele não venha suprir na sua vida. Outra afirmação de Deus, que Ele diz: eu sou a luz do mundo. Está em João 8,12. João 8, verso 12. De novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Repita comigo assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca mais andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Jesus veio para suprir a necessidade do povo, mas também veio para dar direção ao povo. Jesus, como Deus, Ele veio para iluminar a escuridão da humanidade. Ele veio para trazer certeza à humanidade, para literalmente tirar a humanidade da escuridão, da condenação. Por isso que Ele é a luz do mundo. Outra afirmação que João trouxe, para que você evidencie muito bem: eu sou a ressurreição e a vida. João 11, verso 25. João, capítulo 11, verso 25. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca mais morrerá. Você acredita nisso? Repita comigo assim: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, por que Jesus fala que eu sou a ressurreição e a vida? Porque na verdade todos os judeus tinham uma dificuldade. Que dificuldade é essa? De entender que um Deus podia fazer um milagre numa vida de uma pessoa pecadora. Porque o judeu entendia e ele compreendia que toda pessoa que tinha pecado era uma pessoa que estava condenada, que não tinha o amor de Deus, que não tinha a aprovação de Deus. Então, quando ele via uma pessoa aleijada, quando ele via então uma pessoa que literalmente tinha um problema físico, ou estava condenada ao pecado, o judeu já logo conciliava: essa pessoa vai morrer, essa pessoa vai para o inferno, essa pessoa não tem esperança. E aí então Jesus, dizendo, ele disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Então quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então Jesus estava falando sobre a eternidade, que ele tinha o poder de perdoar pecados, a ponto de levar as pessoas para a eternidade. Ele tinha o poder de limpar o pecado das pessoas, de destruir o poder do pecado das pessoas e ressuscitar as pessoas da morte eterna, da destruição eterna. E é por isso então que ele se revelou. João então, provando do Evangelho, ele está dizendo: olha, esse Deus, Jesus encarnado, ele tem todo o poder para ressuscitar os mortos. Ele tem o poder de levar as pessoas para a eternidade. Ele tem o poder de tirar as pessoas do inferno e levar as pessoas para a luz e para o céu. Então os judeus não entendiam isso, porque eles não conseguiam conciliar. Eles não conseguiam conciliar uma pessoa aleijada e ir para o céu. Eles não conseguiam conciliar uma pessoa adúltera, tinha acabado de cair no adultério, de ir para o céu. Mas Jesus está dizendo: olha, eu sou. E aí então os judeus entraram em conflito. Por que eles entraram em conflito? Porque eles eram, a fé deles, baseada na lei de Moisés. Porque se fosse pego uma mulher em adultério, deveria ser morta a pedradas. E aí então Jesus diz: olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Os judeus então perceberam que tinham pecados, abriram mão das pedras e foram embora. E o assustador de tudo, sabe qual é? É que dentro da lei de Moisés, Jesus podia mandar matar aquela mulher. Mas só que Jesus, ele veio para restaurar, ele veio para dar a eternidade, ele veio para tirar as pessoas do pecado, ele veio para tirar as pessoas da destruição eterna. E ele disse então para a mulher adúltera: mulher, aonde estão as pessoas que te condenaram? É interessante por quê? Porque ele queria fazer um paralelo entre a condenação das pessoas e a condenação dele.
Ele queria fazer um paralelo onde as pessoas condenam, mas ele não condenava. E ele disse: onde estão as pessoas que te condenam? Onde estão as pedras que as pessoas iam lançar sobre você? E aí então a mulher diz: eles foram embora. E Jesus então responde para ela: mulher, já que eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques, vai e não peques mais. Ele está dizendo: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu tenho o poder da eternidade, eu tenho o poder de arrancar a pessoa do inferno e levar para o céu. É por isso que João tinha uma ênfase muito grande, não de mostrar Jesus como rei, não de mostrar Jesus como um servo, mas de mostrar Jesus como um Deus capaz de perdoar pecado, capaz de destruir toda obra simplesmente que o diabo fez para condenar a humanidade. Aí vem para a próxima afirmação: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Evangelho de João 14, verso 6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Repita comigo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Jesus não está dizendo aqui que levar ao Pai era um atributo que ele tinha, de levar o ser humano a relacionar com Deus, era um poder que ele tinha. Mas por que Jesus, que ele disse que ele era o caminho, ele era a verdade e ele era a vida? E eu, estudando sobre esse assunto, eu comecei então a estudar sobre o templo de Deus. Estudando sobre o templo de Deus tem 3 repartições no templo dos judeus, que era o templo do átrio, que era parte também do lugar santo, e era o lugar do santo dos santos. Quer dizer, no átrio, onde todos os homens e mulheres podiam conversar, e naquele lugar onde Jesus expulsa os mercadores. Ali era o átrio que os homens e os judeus daquele tempo estavam fazendo da casa do Senhor de comércio. O lugar santo era o lugar dos sacrifícios, onde era aceso o incenso, onde o sacerdote trabalhava para se manter iluminado aquele lugar, onde os sacrifícios eram feitos, onde os animais eram imolados, onde o sangue era derramado, porque ali existia a pia, o candelabro, vários utensílios que eram importantes para o sacrifício. Então todos os judeus entendiam que o povo, para receber perdão dos pecados, para o povo receber a liberação e a purificação dos seus erros, tinha que passar pelo átrio, sacrificar um animal, e Deus aceitar aquele sacrifício para que o sumo sacerdote entrasse no Santo dos Santos. E aonde então o sumo sacerdote, sacrificando um ano, 365 dias, ele oferecia então em libação e entrega o sacrifício, e Deus então ou perdoava ou condenava o povo. Se o sumo sacerdote tivesse pecado, ele morria lá no Santo dos Santos. Então era colocada uma corda na cintura dele, na sua estola sacerdotal, na sua mitra, era colocado também, eram romãs e sinos nos pés, e cada vez que o sumo sacerdote andava no Santo dos Santos, ele emitia um som, e esse som emitia um barulho que Deus escutava. E alguns historiadores interpretam que é o som da santidade, que é o som da pureza, porque o sacerdote tinha que santificar um ano, para que Deus então aceitasse o perdão do povo, aceitasse o sacrifício do povo. Então, de acordo com que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, Deus ouvia o barulho do andar do sacerdote, ou Deus perdoava, ou Deus condenava, ou Deus aceitava o sacrifício, ou Deus então abria mão do sacrifício. E aí, diante dessa cerimônia toda, diante desse sacrifício todo, diante desse peso todo, Jesus faz essa declaração. Que declaração é essa? Eu sou o caminho, quer dizer, a porta que entra no átrio. Eu sou a verdade que entra no Santo dos Santos. E eu sou a vida que entra lá no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar. Ele estava mostrando para os judeus aqui nessa hora,
mostrando para o povo: olha, esse sacrifício todo que vocês pagam, a religião toda ensina vocês, que vocês aprenderam com a lei de Moisés, eu estou dizendo para vocês que eu represento tudo isso. Eu tenho poder de perdoar tudo isso, eu tenho poder de anular tudo isso, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é por isso que muitas pessoas, não sei por que, são religiosos até hoje, porque Jesus veio literalmente para destruir a religião. Ele veio para anular, porque o religioso, ele quer rotinas, ele quer dogmas, ele quer simplesmente conceitos, usos e costumes. Mas o verdadeiro cristão, ele quer a vida que Jesus produz, ele quer viver na abundância que Jesus produz, ele quer viver na graça que Jesus produz. Então Jesus disse para os judeus: olha, eu sou. E os judeus entram em conflito mais uma vez: mas peraí, esse homem que está falando comigo, que tem 2 braços, esse homem que está falando comigo, que tem 2 pernas, igual eu, tão limitado igual eu, ele está dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer que esse sacrifício todo, às vezes eu tenho que trazer touro aqui, eu tenho que trazer cordeiro, às vezes eu tenho que pagar um preço danado, viajar não sei de onde, para pagar e perdoar meu pecado. Ele está dizendo que ele é tudo isso. Então entenda o poder de Jesus. Olha só como que Jesus causou uma impressão tão poderosa na vida dos judeus de uma forma negativa. Que de uma forma negativa? Porque eles já estavam tão acostumados com tanta religião, com tantos dogmas, com tantos rituais, que eles não acreditavam que esse poder podia estar simplesmente dentro de um corpo. Eles não acreditavam que toda aquela cerimônia, que todo o templo exuberante, que o templo de Salomão era considerado uma das 8ª maravilhas do mundo. O templo de Salomão era construído de ouro, de pedras preciosas. Os utensílios eram utensílios sagrados, separados para um propósito. Jesus está dizendo: olha, diante disso tudo aí não é importante, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai mais se não for por mim. Vire para a pessoa que está do seu lado: não adianta você pular, não adianta você gritar, porque quem é o caminho é Ele, quem é a verdade é Ele, quem é a vida é Ele. Quem acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Você acredita? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Pode não? Outra declaração que João faz é que eu sou o bom pastor. Olha que coisa extraordinária. Jesus então faz uma declaração no livro de João, que ele é o bom pastor. João 10:11. João capítulo 10, verso 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Repita comigo assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. É extraordinário que aqui, porque Jesus faz uma comparação das pessoas como ovelhas. Ovelhas que são sensíveis, ovelhas que são carentes, ovelhas que têm debilidades, ovelhas que realmente não conseguem se defender dos seus inimigos. Mas Jesus faz uma declaração: olha, eu vim para cuidar de vocês, eu vim para ser o bom pastor de vocês, eu vim realmente para proteger vocês, eu vim para acolher vocês. E uma das características do bom pastor é que ele dá a vida pelas ovelhas que ele pastoreia. Jesus não veio simplesmente para ser pastor, mas ele veio para ser o único bom pastor que teve condições de dar a sua própria vida pelas ovelhas que ele ama. Então, quando João veio trazer essa realidade, quando João veio trazer essa realidade de mostrar Jesus encarnado aqui na terra, de mostrar Deus encarnado através de Jesus aqui na terra, ele estava dizendo: olha, se você quer ver a bondade de Deus, olha para Jesus. Se você quer ver a revelação de Deus aqui na terra, olha para Jesus. Se você quer ver como Deus age aqui na terra, olhe para Jesus. Se você quer ver as atribuições de Deus aqui na terra, olhe para Jesus, porque Ele é o bom pastor. Não existe ninguém que se compara a Ele, não existe ninguém que se iguala a Ele. Não tem ninguém que na verdade pode dizer: eu sou um bom pastor.
Quando as pessoas falam para mim assim: Carlinhos, você é um bom pastor, eu me assusto. Porque o único bom pastor que eu conheço é Jesus. Porque nós estamos muito distantes de ser isso. Mas por quê? Porque uma das características do bom pastor é que ele dá a vida pelas ovelhas. Ele morreu por amor às ovelhas. Ele morreu para ver a felicidade, a ressurreição e a cura das ovelhas. Ele é o bom pastor. João então está revelando para toda uma sociedade, para todos os judeus do tempo, ele está dizendo: olha, esse bom pastor, vocês já tiveram tantos, mas nenhum deles deu a vida por vocês. Vocês já tiveram vários pastores, mas nenhum deles fizeram tudo o que vocês precisam, porque na verdade ele abriu mão da própria vida por amar você. João então agora começa a revelar de um bom pastor que simplesmente vai gerar intimidade, que vai gerar prazer, que vai gerar comunhão com seus filhos, que vai gerar relacionamento com seus filhos. Porque no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento, os pastores, os líderes, os profetas eram pessoas completamente separadas. Eram pessoas que não relacionavam bem com as pessoas, porque eles não conseguiam conciliar o santo e o sagrado. E aí Jesus então, como bom pastor, ele começa a andar no meio das ovelhas. Ele começa então a entrar no curral, e ele começa a declarar: olha, eu sou bom pastor, e quando eu entro no curral, as ovelhas vêm correndo até a mim, porque elas conhecem a minha voz, porque eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Porque o bom pastor, ele veio para gerar uma intimidade, para quebrar a ritualidade, para quebrar a distância, para quebrar os rituais que muitas vezes nos consomem e nos pesam. E ele, como bom pastor, então veio se despir da sua grandeza, para literalmente caminhar do seu lado, para caminhar com você, para estar do seu lado. Eu lembro assistindo os 10 mandamentos que passam agora. E eu lembro que uma fase dos 10 mandamentos, Moisés, ele mata um egípcio lá no Egito, e ele vai embora para a terra de Midian, fugindo para a terra de Midian. E quando ele chega lá, ele entra na casa de Jetro. E quando ele entra na casa de Jetro, eu nunca entendi a dimensão disso. Ele entra na casa de Jetro, e a líder da casa de Jetro, no meio das mulheres, era a mulher de Moisés, a Zípora. Quando ele entra na casa de Moisés, e ele como um homem, um dia de trabalho, Moisés vai cuidar das ovelhas. E ele começa a entrar dentro do curral das ovelhas. E ele vê uma ovelha passando mal, tendo algum problema dentro do curral. E ele então começa a ficar desesperado, começa a deitar a ovelha para um lado, deitar para o outro lado. Aí Zípora olha de lá, olha longe. Moisés, não faça isso. Calma. Aí ela pega, deita a ovelha do lado, de lá. O que foi? Você esqueceu, essa ovelha está prenha. Ela vai ter uma ovelhinha aqui agora. E aí ela fala assim: olha, na hora que uma ovelha vai ter a sua ovelhinha, senta do lado dela e espera. Não estressa o ambiente. Não é hora de estressar. Não é hora de estressar. O pecado faz uma desgraça com a gente, né? Porque a verdadeira essência é que toda mulher pudesse ter filho, não gritasse, não berrasse. Tinha uma ovelha aqui na igreja, hoje ela está em outra igreja. E aí o marido dela me liga desesperado: pastor, vem aqui no hospital. Eu falei: por quê, irmão? Vem aqui, porque a gente decidiu, eu e minha esposa, ela tem parto normal. A dilatação dela não aumenta, ela está na gritaria aqui, já brigou com os enfermeiros todos, pastor. E o que ela está gritando agora: vende o carro, e paga o nosso parto, paga não. Eu não quero mais sentir dor. E aí eu lembro quando eu cheguei no hospital, mas foi tão engraçado, na hora que eu chego no corredor do hospital, aí está o marido dessa ovelha da igreja, ele também era ovelha da igreja. Aí ele, desmaia. Eu falei: ah, meu Deus do céu. Eu falei assim: meu Deus do céu, um dia tão único, tão especial, vindo uma criança e um estresse tão terrível. Pastor, vai ter filho para você ver. Sangue de Jesus tem poder, mas isso tudo foi por causa do pecado. Porque antes do pecado a mulher não tinha sentido as dores de parto. Mas o assustador de tudo isso, que olha bem que eu vou falar para você, é que o bom pastor, no momento de estresse, ele tem a capacidade de levar calmaria para você. O bom pastor, no momento de conflito,
Ele tem capacidade de sentar ao teu lado e ouvir as suas lamentações. Esse Deus que é tão poderoso, encarnado aqui na terra, Ele não podia passar pelas necessidades dos outros sem ouvir as carências dos outros, sem simplesmente sentir o problema dos outros. A Bíblia diz que quando Jesus via alguém com problema, Ele se sentia e se compungia de uma íntima compaixão. Os estudiosos dizem que é literalmente uma ciência que estuda as vísceras, que Ele sentia tantas dores nas vísceras, que Ele não podia continuar, Ele tinha que voltar e ajudar. Isso é o bom pastor. O bom pastor então olha para as ovelhas e Ele ama as ovelhas. Agora pensa bem comigo, como que Deus faz isso tudo? Porque Jesus é o Deus encarnado. Jesus é esse Deus todo poderoso, que quando você tem necessidade, Ele vai para perto de você, que quando você tem carência, Ele vai até você, que quando você faz uma oração sincera, Ele literalmente inclina os seus ouvidos para ouvir o seu clamor. Esse bom pastor que tem paciência de ouvir você no momento que você se curva, se prostra. Esse bom pastor que realmente está sensível às suas feridas, às suas lamentações, às suas carências. Esse bom pastor que não abre mão de você, não quer perder de você, porque quando tem as 6 ovelhas, uma se perde. Esse único bom pastor, ele abre mão de tudo e vai atrás de você, porque ele entende que as 99 estão seguras, mas ele vai atrás daquela que se perde, porque ele é o bom pastor. Ele é aquele que não abre mão das ovelhas que ele ama, porque ele é o bom pastor. João então revelando tudo isso, e fala: meu Deus, que assustador, que Deus é esse que se inclina de tal forma, que se humilha de tal forma, que se prostra de tal forma, por amar a mim, por gostar de mim. A Bíblia então diz, que João diz que o Senhor, Ele é o nosso bom pastor. E aí tem a 7ª afirmação. E qual é a 7ª afirmação? Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, verso 1. João capítulo 15, verso 1. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que não dão uvas, Ele poda, a fim de fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Repita comigo assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, Ele poda, a fim de que eles fiquem mais limpos e deem mais uvas ainda. É interessante, irmãos, porque eu vou ser sincero para você, durante muito tempo da minha vida, eu lendo esse texto aqui, eu entrei em conflito da fé. Eu entrei em conflito da fé porque Jesus dizendo que a videira é verdadeira e que nós somos os ramos, mas que quando a gente não dá fruta, Ele corta. Ele corta, caramba, por que Ele me corta? Ele é a videira, Ele é a vida. Por que Ele me corta? Por que corta você? É interessante por quê? Porque parece que Jesus usa a gente. Já se sentiu usado alguma vez? Eu já me senti usado várias vezes, é horrível isso. Quando uma pessoa precisa de você, ela está perto de você, mas de vez em quando ela não precisa, ela te corta, ela te joga de lado, ela te joga à mercê, né? Ela te distancia. Isso é assustador. E durante muito tempo, eu na verdade, eu entrei em conflito com esse texto aqui, vou ser sincero para você. Eu entrava dentro desse texto e eu falava assim: meu Deus do céu, Jesus é a videira verdadeira, Ele é o Pai é o agricultor, é o lavrador. Mas todos os ramos que não dão uvas, então eu tenho que produzir uva para ser aceito por Jesus. Eu tenho que produzir resultado para ser aceito por Jesus. Então eu tenho que ser uma pessoa que a cada dia procura fazer alguma coisa para ser aceito, para ter valor, para ter importância, para ter realmente um grau de valor para Jesus. Então, se eu não posso deixar que Ele me corte,
Eu não posso deixar que, na verdade, ele me pode. Por quê? Porque se ele me podar, a Bíblia diz, né? Porque nós temos que ser limpos pela palavra. E tem alguns ramos que ele corta e ainda joga ao fogo. Eu não posso dar o luxo de ele me cortar. Mas a Bíblia diz que todos os ramos que não dão uvas, ele corta, e embora estejam nele, mesmo estando nele, ele corta. Mesmo estando ligado neles, ele corta. Mesmo estando fixado nele, ele corta. E aí, quando eu fui estudar no original, cortar significa aio. E no original não é cortar, porque o português tira muito brilho da Bíblia, porque no original é aio. E aio não significa cortar, significa levantar. E levantar no original, ele nos ensina o quê? Que quando você não está produzindo o fruto necessário, Jesus então, ao invés de cortar, que está o texto em português, mas no original está ai, significa levantar. É porque quando você olha para as uvas têm uma parceria muito grande para se produzir. Que existe a videira propriamente dita, mas existe também algo que as uvas precisam, que são as parreiras. Que precisa o quê? Colocar sobre ela, porque senão a uva vai cair no chão. E a sujeira do chão leva ela ao apodrecimento e à destruição por si mesma. E é por isso que Jesus então nos levanta. Nos levanta por quê? Porque na verdade ele tem que fazer nós frutificarmos levantados e não cortados. Quando você sentir que está sendo cortado, Jesus não está te cortando, ele está te levantando. É interessante porque o cortar a gente ensina como aceitar a disciplina. Quando Jesus na verdade nos levanta ou nos tira do lugar que nós estamos cômodos, Jesus nos coloca em um lugar que muitas vezes é desconfortável para a gente, mas naquele lugar você não frutifica mais. Ele tem que te colocar em outro lugar para frutificar. Mas tirar a gente da zona de conforto é complicado. Tirar a gente do lugar que a gente está acostumado, e aí ele usa a arma da disciplina. Ele usa muitas vezes o chicote da fé. Ele usa muitas vezes a vara e o cajado dele para cutucar de uma maneira diferente, para te empurrar para um propósito que você não queria. É interessante, mas a gente não está vendo esse processo. Mas o grande eu sou, a videira verdadeira, ele está dizendo assim: olha, quando eu te movimentar, não é para te destruir, é para te levantar. Não é para acabar com o seu propósito, é para alinhar você ao seu propósito. Na verdade, eu não sei se você veio aqui para conhecer e entender o nome de Jesus. E eu sei que você veio aqui para participar dessa escola, mas eu sei que existe muito mais que só conhecer Jesus. Mas é relacionar com Jesus. É entender o processo de Jesus na sua vida. É entender que esse grande eu sou, a videira verdadeira, você é um ramo para ele, e vai parecer que você está sendo cortado, mas Jesus está levantando você para um propósito. Eu queria que você ficasse de pé. É exaltar para um propósito. Eu não sei se você está se sentindo cortado, né? Mas Deus manda te dizer uma coisa: se Jesus, ele não veio a esse mundo para cortar ninguém, ele só veio para levantar. Ele só veio para curar. Ele só veio para libertar. Eu queria que você colocasse a mão no do seu coração. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero que você então comece a pedir para que esse Jesus comece a encher o seu coração essa noite. Comece a pedir para que ele encha o seu coração. Peça. Peça para esse bom pastor se revelar a você. Peça para esse bom pastor te acolher nessa noite. Peça para esse bom pastor mostrar o poder dele na sua vida. Peça para ele se revele como o pão da vida para você. Porque
Talvez você é faminto e Ele quer se revelar como o pão da vida para você. Peça para Ele, porque Ele é a luz do mundo. Talvez tenha áreas na sua vida que está na escuridão, e Ele quer iluminar essa área da sua vida. Ele é a ressurreição e a vida. Talvez você está sem força, e Ele veio então dizer para você: não chegou o fim não. Ele quer levar você a uma vida da eternidade. Ele está dizendo para você: não importa o que você faça, não é pelos seus méritos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse Jesus quer se revelar a você. Esse Jesus que é poderoso quer se revelar a você. Esse Jesus que é poderoso, Ele quer se revelar a você. Porque você não tem que basear na sua religião, você não tem que basear na sua força humana. Esse Jesus quer se revelar a você para abençoar a sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta, entre pela porta. 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 Senhor meu Deus, nós estamos aqui hoje, Pai. Tem pessoas aqui hoje que talvez estão se sentindo pessoas cortadas, até mesmo dentro do seu reino. Tem líderes aqui hoje que estão tendo a sensação de serem cortados do seu reino, de serem usados no seu reino, Pai. Tem pessoas aqui, meu Deus Santo, que talvez estão atrofiados, sem viver o propósito da fé, sem viver a grandeza do chamado deles, inseguros de viver o propósito da vida deles, meu Deus. Mas se revele a eles como bom pastor. Se revele a eles, meu Deus, porque o bom pastor é sensível à ferida das ovelhas. O bom pastor é sensível ao clamor das ovelhas. O bom pastor é sensível para ouvir a necessidade das ovelhas. O bom pastor é sensível para ouvir o clamor e o desespero de uma ovelha que clama com verdade. Senhor meu Deus Santo, venha nessa noite se revelar, porque Tu és poderoso. Jesus, Tu és o Deus encarnado no nosso meio. Jesus, Tu és o Deus poderoso em nosso meio. Jesus, o Senhor, meu Deus Santo, segura todas as águas do universo na concha das Tuas mãos, ó Pai. Não existe poder que se compara ao Senhor. Não existe força que se compara ao Senhor. Não existe grandeza que se compara ao Senhor. Por isso, meu Deus, se revele agora aos Teus filhos e libere a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos Seus filhos, ó Pai. Libere, meu Deus Santo, o Teu poder sobre a vida dos Teus filhos. Libere a Tua graça sobre a vida dos Teus filhos, meu Deus. Se a fome que eles estão tendo, meu Deus, se revele como pão. Se a dúvida da eternidade se revele como uma ressurreição. Senhor meu Deus Santo, se a provisão se revele, meu Deus Santo, como o Senhor se revelou, cuidando de uma multidão, meu Deus, com apenas 5 pães e 2 peixes. Senhor meu Deus Santo, se todas as portas estão fechadas, se revela como uma porta, meu Deus. Oh meu Deus, vem Jesus, vem Deus encarnado, vem Jesus. Vem, se revela a nós, porque o Senhor tem o poder de todas as coisas. O Senhor tem o poder de quebrar todas as realidades. O Senhor tem o poder de destruir todos os paradigmas humanos. O Senhor tem o poder de quebrar todo o raciocínio lógico e liberar os milagres que só o Senhor pode fazer, Pai. Senhor meu Deus Santo, abençoa os Teus filhos no nome do Senhor Jesus, Pai. Olha a necessidade de cada um e libere a Tua bênção. É o que eu te peço. Repita comigo assim: Senhor Jesus, a minha vida